Olá pessoal, estamos em mais um programa Na Laje com Kelly Reis, no nosso cenário Raiz, mais um encontro e hoje a nossa convidada, ela vai falar um pouquinho de direito de família, é a advogada que nós estamos recebendo aqui, a doutora Josiane, presidente da OAB de São Vicente, e veio trazer um pouquinho de assunto importante, curiosidades que a gente tem saber nessa área de família. E antes disso, antes de começar a entrevista, Raí, solta a vinheta que a patroa tá on. Doutora Josiane, obrigado por receber o nosso convite, está aqui na nossa Laje Raiz. É uma honra ter você aqui e contar um pouquinho para as pessoas sobre o direito de família, que é sempre importante estar por dentro das leis, saber o que é importante. E conta um pouquinho para o nosso telespectador e web espectador quem é a Josiane, um pouquinho da doutora Josiane e como surgiu a história, quando que você decidiu ir para o mundo da advocacia. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, né? Quero agradecer os telespectadores daqui também que hoje nos assistem, né? É muito importante, né? Essa troca, né? Esse tipo de assunto, porque é um assunto que a gente sabe que envolve, né, o âmbito de todas as famílias. Então, eu já vou começar falando da minha, né? Sim. Eu sou advogada, me formei há 21 anos, né? Optei pelo direito aí logo que saí da faculdade, não me arrependo, então é uma área que realmente eu tenho um prazer imenso e é a minha vida, né? Então hoje eu sou mãe de 3 filhos, sou atualmente a presidente da OAB São Vicente, já estive ali à frente da presidência da Comissão de Ação Social da OAB São Vicente na gestão anterior e hoje presido aí a subseção, porque nosso antigo presidente falecido, Eduardo Kliman, me deixou este encargo aí, né? Deixou bastão, né, doutora? E aí tocamos aí a gestão aí, na verdade, não era o intuito dessa gestão, né, inicialmente, que eu já começasse ali, porque era a primeira vez, né, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente tem um time, a diretoria, né, é formada por um time de 3 mulheres e 2 homens e que realmente funcionou. Então, hoje a gente tem um legado aí bastante importante na área do direito, institucionalmente falando, que é bem legal, né? E quem puder acompanhar aí também as redes sociais da OAB São Vicente, fiquem à vontade. É a sua primeira gestão, né, doutora? Minha primeira gestão na diretoria, né? E foi fácil encaixar o mundo de presidenta com advogada? Foi bem complicado. Para conciliar as duas coisas é difícil. Foi bem complicado, né? Porque no início da gestão eu entrei como vice-presidente e, infelizmente, pela fatalidade do nosso presidente Eduardo Kliman, eu acabei assumindo a presidência e, né, caiu no meu colo, assim, fiquei de paraquedas, né? E não era esperado, lógico, mas a gente acaba conciliando, né? Mulher, mãe, a gente consegue aí, né, dar jeito em tudo. A gente sempre dá jeito em tudo, abraça tudo, né? Exatamente. É a força da mulher. Exatamente. E aí gostou do desafio? Gostei e acho que tive um bom desempenho, né? A gente vê aí o que a gente já trabalhou, agora teremos aí novas eleições, mas eu acredito que está trabalhando para isso, para que venha a próxima gestão. Isso. E acredito que o intuito é esse, né, doutora? Acredito que a gente já tenha deixado aí algo bastante legal aí para quem assumir depois. É isso aí. Conta um pouquinho para a gente, doutora, como é definida a pensão alimentícia? Na verdade, assim, existe, eu até estava comentando com meu filho ontem à noite, que ele está estudando aí para as provas de concurso, e ele me perguntou, mãe, como é que funciona o direito consumeirista, né? O filho também está seguindo o mesmo rumo. Isso, aí ele fala assim, é aquela questão dos costumes, né? E aí eu, né, conversei com ele, eu falei, por exemplo, a questão da pensão alimentícia, não existe uma delimitação específica que seja, por exemplo, de 30%. Mas existem estudos, né, que apontam que os 30% correspondem ali ao binômio
possibilidade, necessidade para que aquela criança obtenha ali o sustento devido, né, a participação do pai e da mãe, porque a gente sabe que isso tem que ser dividido, né, entre os genitores, e os 30% que vem de colaboração do genitor em caso de separação, né, a gente coloca isso que geralmente é em caso de separação que ela é definida. Que é o que deve prover, né? Então, a base realmente é 30%, mas existem casos que o juiz determina 35%, 40%, e aí vai de acordo com esse binômio, possibilidade e necessidade da criança de ter realmente comprovadas despesas além dos 30% que de praxe se costuma aplicar. Né? Então vai depender disso, mas a média sim seria os 30%. Mas não existe uma lei padrão. Não, que defina que tem que ser 30%, não. Entendi. Não existe. E a mulher, ela também paga pensão? Paga. A mulher paga pensão, assim, foi o que eu coloquei. Temos uma participação aqui, doutora. Que linda. Que linda. Foi o que eu coloquei, né? Na verdade, assim, essa questão da possibilidade e necessidade, ela serve para ambos os genitores, seja pai ou mãe. Então, por exemplo, se a criança fica sob a guarda, né, guarda compartilhada, residência fixa com a mãe ou com o pai. Se ficou com o pai, a mãe também deve auxiliar nos proventos dessa criança. Então, a mãe fica responsável por pagar essa pensão. Então, hoje a gente já desmistificou hoje essa questão. Hoje a gente vê muito isso, a mulher pagando bastante, pensão. Porque a guarda sendo compartilhada, a residência fixa com um dos genitores, o genitor que não tem a residência fixa, que não tem ali os custos fixos com aquela criança, tem que auxiliar aí no sustento. Você que lida muito com isso, doutora, é difícil das mulheres aceitar? Como assim eu vou ter que pagar pensão? Exatamente. Porque havia um costume sempre de homem que sempre o homem deveria pensão. Pagar, mas hoje a gente já tem as instituições justamente com a guarda compartilhada que isso já não funciona dessa forma. Então, a obrigação é de ambos, dos dois. Então, se fixou residência com o pai, a mãe tem que contribuir ali com os alimentos. Doutora, e a gente vê muito hoje na mídia, né, homens, até famosos, sendo presos por causa de pensão exorbitante, valores altos. Como que a senhora vê isso? Na verdade, assim, esses valores, eles são altos dependendo do tempo, né, desse débito, que essa cobrança já foi ajuizada e depende do valor que ela foi determinada. Então, por exemplo, se ele tem uma determinação de pagar 2, 3 salários mínimos por mês e dependendo do período que ele ficou sem pagar, a gente consegue alcançar aí um valor realmente bem alto, né, para efeitos de cobrança, né, desse débito. E em alguns casos, né, que a gente costuma ver o que aparece geralmente na mídia é quando isso já está em vias de, ele foi preso, porque ele está devendo um valor de pensão, R$100 mil de pensão, por exemplo. Então, quando chega nessa situação, é porque já foram esgotadas todas as tentativas de recebimento desse débito. Ficou um longo tempo sem pagar. E aí, esse processo acaba tendo um tempo muito longo, muito extenso, e aí a última opção realmente é o caso de prisão civil, né? E aí, nessa prisão civil, ou ele só vai ser liberado se ele pagar a pensão, o débito que ele tem, fizer um acordo, né, com a mãe do alimentante, ou se ele cumprir o prazo, porque essa prisão civil, ela tem um prazo determinado, ela pode ser de 30 dias, extensivo até 90 dias, dependendo da determinação do juiz. E nesse caso, se ele cumprir o prazo e sair, aí esse débito ele só vai ser cobrado se ele... É diferente do criminal, né, doutora? Não existe fiança. Não, completamente. Até bom para as pessoas entender um pouquinho como que funciona, como que é. É o que a gente chama de prisão civil. Ela não se confunde com a prisão, né, por crimes, né? Não é um crime. Na verdade, ele é preso, é a única possibilidade dele ser preso sem que ele tenha cometido algum crime. No caso de alimentos, né, de dever alimentos, não pagar injustificadamente. E aí ele pode ser preso porque é uma forma de forçá-lo, né, a pagar. Aí às vezes as pessoas comentam assim, não, mas se ele vai ser preso, como é que ele vai trabalhar para pagar? Mas antes dele ser preso, né, já tinha ciência disso. Exatamente, foram esgotadas inúmeras possibilidades. Ele teve inúmeras possibilidades de tentar fazer o acordo e a gente sabe que existem aqueles casos em que a pessoa realmente abandona, né, e fala, não vou pagar, não quero pagar, tenho as minhas diferenças aí com a mãe
né, com a genitora das crianças e não paga realmente porque não quer. Então nem sempre as pessoas não pagam porque não podem. A maioria dos casos eles não pagam porque não querem. E aí realmente a prisão civil é a única oportunidade que o alimentante tem de receber o seu alimento ali, né? São casos difíceis, a gente vê muito hoje em dia, né, doutora? Vê bastante. O pai, ele tá no mundo gastando dinheiro, tá na balada, tá viajando, tá se divertindo, Exatamente. às vezes até conhecer uma companheira nova, Sim, esquece que teve nova filhos, família, abandona. Para advogada isso é até gratificante, né? É um trabalho que você faz, você fala, é pelo justo, é justiça. Exatamente, é a justiça e eu, né, que atuo na área da família, eu prezo muito pela criança, né? Então, assim, independente das diferenças do casal, a criança tem que ser prioridade. E aí a gente realmente vai para cima porque é injusto, né? Que aquela criança venha sofrer todas as consequências. Que não tem nada a ver com isso. Exatamente, né? E a gente sabe que quem acaba sofrendo é a criança, porque aí a mãe não tem condições de arcar com esse complemento que o pai deveria pagar, deveria prover, e aí a criança acaba sendo prejudicada, né? A mãe tem que tirar da escola, não tem um Danone que ele gostava na geladeira, e é difícil, né? E a gente que ouve ali esse lado aí com a criança, realmente dá um aperto no coração e a gente trabalha, acho que realmente com mais vigor para que aquela criança seja recompensada. Sim. E uma curiosidade sobre a doutora Josiane, lado pessoal. Você lidar com muitos casos, né? A área de família, que é uma área bem delicada, acaba a gente se absorve muita coisa. Então, é complicado porque a gente que é mãe, a gente já é mulher, mãe, então a gente já tem um lado emocional muito mais apurado, né? Sim. Não digo que os homens não tenham, mas sendo mulher um pouco mais. E mãe, a gente sabe, porque a gente sente na pele, né? As necessidades das crianças, a questão afetiva, o lado emocional ali. Então, tem alguns casos que a gente realmente fica brava. Absorve um pouquinho, né? Acaba absorvendo, não tem como, né? A gente procura não misturar as coisas, porque a gente tem que trabalhar, né, de forma técnica para realmente obter o direito ali do seu cliente, mas em algumas situações a gente às vezes desabafa, assim, né? No escritório tem estagiário e fala... Pega casos difíceis que às vezes não foi aquele caso com excelência, não foi o esperado de ambas as partes, a criança às vezes que queria guarda compartilhada, ela não queria aquilo, às vezes ela não quer ir com o pai ou às vezes com a mãe, e é difícil, né? Tem alguns casos que é mais complicado, realmente, mas a gente tem que entender também o lado contrário. E a decisão final, na verdade, não depende da gente, né? A gente é só ali o meio, né? A gente faz intermédio. A gente só traz a técnica para poder garantir o direito, mas quem decide... Doutora Josiane, o pai ou a mãe que não paga a pensão alimentícia, alguém da família que assume isso? Como que funciona? Então, em alguns casos, né, que a gente verifica que há dificuldade ali na cobrança dos alimentos daquele pai devedor, ele não tem emprego fixo, né, não tem emprego formal, ele não paga, não cumpre ali com os alimentos de forma, né, que a gente tem duas determinações, em caso de emprego formal e em caso de desemprego. E ali, em caso de desemprego, geralmente é sobre um salário mínimo, 50%, 20%, que o juiz determina, mas mesmo assim ele não cumpre. Há a possibilidade da gente entrar com os alimentos, fazer o pedido de alimentos avoengos, né, vislumbrando ali a possibilidade dos avós, né, que também acabam sendo responsáveis ali por aquela criança. Então a gente tem casos em que o pai já não trabalha, mora com os avós, não tem emprego fixo, a gente consegue ali os alimentos avoengos. E aí os avós que têm, por exemplo, uma aposentadoria, uma pensão, acabam sendo responsáveis ali, né? Numa proporção um pouco menor, né? Mas acabam sendo responsáveis. E aí eles respondem da mesma forma. Então, por exemplo, se não pagar, se deixar de pagar os alimentos, prisão, a mesma também, coisa, doutora? Também correm o risco da prisão civil. Não está livre disso, né? Não, é injusto em alguns casos, a gente sabe, mas... Que acaba não tendo culpa, né? Um pai, uma mãe que não tem culpa de nada e acaba
pagando. Exatamente. É isso aí. Doutora Josiane, quando o filho abandona os pais idosos? Então, em alguns casos, os filhos também são obrigados, né, da mesma forma que eu comentei que existem a obrigação dos alimentos avoengos, né, pode ser determinado, existe a determinação do filho prestar alimento aos pais idosos, na condição de miserabilidade, de vulnerabilidade, e aí há a determinação para que os filhos sejam provedores dos pais, e nessa situação eles são obrigados a prestar os alimentos. E não prestando os alimentos, né, a gente tem ali a questão do abandono de incapaz, o abandono de idoso, não entra na esfera do abandono afetivo, mas entra na esfera do abandono de incapaz. E aí ele responde criminalmente nessa situação por abandono de incapaz, caso ele não venha a prover ali o sustento daqueles pais. E o filho que completa 18 anos é obrigado a pagar a pensão? Existe uma regra? Acabou a pensão porque completou 18 anos? Não, a não ser que esteja determinado. Então, né, vou dar um exemplo. Numa ata de audiência, os genitores acordam que o genitor vai prestar os alimentos até que ele complete 18 anos. E ali a gente tem um prazo final, constando o prazo final sem problema nenhum. Caso não haja essa informação, que comumente não é fixada essa informação, justamente porque há a possibilidade da criança estudar, fazer faculdade. Então, essa determinação ela fica, né, indeterminada. Sendo indeterminada, o pai ele só pode solicitar só pode exonerar se ele solicitar esse pedido de exoneração. E aí ele tem que entrar com uma ação de exoneração, justificando que além dele ter completado a maioridade, ele não está estudando, não depende mais financeiramente daqueles alimentos e cumprido todos os requisitos, o juiz determina a exoneração. Caso contrário, ele ainda tem que pagar aí até que o filho continue os estudos. Independente de quanto tempo estiver estudando. Exatamente. A gente coloca ali mais ou menos uma média de 24 anos, que é o tempo de cursar uma faculdade e se formar. Aí, passado isso, o judiciário já entende que ele não é mais devedor dos alimentos, né? Mas ele precisa, de qualquer forma, entrar com a exoneração. Ele não pode simplesmente, meu filho fez 18 anos, eu não vou pagar mais. Não, não é assim que funciona, porque ele continua sendo devedor, ele pode ser cobrado, ele inclusive pode ser preso caso não venha pagar. Ele só pode parar de pagar se houver a determinação judicial, né? Autorizando que ele pare de pagar, né? Que esses alimentos sejam exonerados. Doutora Josiane, e o filho, ele pode processar os pais por abandono afetivo? Pode. Em algumas situações que a gente verifica, né, até mesmo nos casos de não prestar os alimentos, não cumprir as visitas, e aí a gente tem aqueles casos em que o pai constitui nova família, começa a prover aquela família com outros filhos, e aquele sentimento ali de abandono, de rejeição, né, do primogênito, né, que a gente chama, isso pode realmente gerar um dano moral, né? Então a gente tem casos aí em que eles pleiteiam aí, né, um abandono, uma indenização por dano moral pelo abandono afetivo, mas aí são vários requisitos, né, que tem que se cumprir. É a questão de efetivamente abandonar, a rejeição, não incluir ali, né, no âmbito familiar, né, e a gente vai até além, né. A gente tem alguns casos em que ele se recusa a reconhecer a paternidade. Então a gente vê casos em que o filho entrou, a mãe entrou, né, com uma investigação de paternidade e o pai ali insistentemente resistiu, né, àquela paternidade mesmo sabendo, não realizou os exames de DNA, enfim, toda essa dificuldade que foi gerada, né, até que chegasse ali o reconhecimento da paternidade daquela criança, ela também é um requisito ali para que esse menor ele possa pleitear a indenização por dano moral pelo abandono afetivo. Mas a gente vê também que esses casos desse tipo de processo, eles deixam para ajuizar após os 18 anos, porque na verdade quem sofre é quem é o detentor do direito.
E em sendo menor, a mãe não pode representá-lo, né, nesses casos, a não ser em casos específicos, né? Aí a gente vai entrar em outros detalhes, mas o menor, quando ele alcança a maioridade, ele já detém ali o direito de entrar com esse tipo de ação e pode sim entrar com uma ação pleiteando aí danos morais por abandono afetivo, rejeição, enfim, todo tipo de abandono, né? Todo aquele sentimento ruim. Como que funciona, doutora, quando o pai ele se recusa a fazer o DNA, dele reconhecer a paternidade? Qual é o processo? Então, no processo de investigação de paternidade, ele é intimado a comparecer no Instituto Médico para poder realizar o exame. Se ele não vai, ou injustificadamente, o juiz também pode solicitar a presença de parentes próximos, ou pai, ou mãe, mais ou filho. Próximo. Aí vai depender aí, né, das circunstâncias do processo, por exemplo, da dificuldade de localizar essa pessoa. Mas ele é intimado a comparecer. Se ele não comparecer, esse reconhecimento de paternidade ele pode ser determinado judicialmente. Então, assim, você teve a oportunidade de ir lá, de realizar esse exame, e aí o fato de você não ir, não justificar que não foi, então eu entendo que você realmente é o pai e todos os fatos que foram apresentados aqui são verdadeiros. Então o juiz também pode determinar dessa forma. Entendi. E existe casos também, doutora, que os pais abandonam os filhos de pequeno e depois ele volta atrás, ou porque está doente, ou questão financeira, que precisa de ajuda. Existe isso também, né? Sim, existe. Esse outro lado. Existe. E aí, nessa situação, eles se aproveitam, né, da condição de idoso, né, de estarem idosos, e aí buscam aí os alimentos, buscam uma afetividade, né, dos filhos que eles não proveram enquanto eles eram menores. Mas nessas situações assim, dificilmente eles conseguem aí um apelo, né, alcançar um apelo jurisdicional, porque justamente pelo fato de ter abandonado as crianças enquanto menores, né, não ter prestado os alimentos, não ter cumprido com o seu papel de pai. Então, como é que você não cumpre o seu papel de pai e agora você está exigindo que os seus filhos cumpram o papel deles com você, né? Então, a justiça, ela não é rígida nessa situação, porque existem vários fundamentos, né? O direito de família, ele é muito mais, não é rígido com relação à legislação específica, né? Lógico, a gente tem o direito ali para fundamentar, mas existem entendimentos ali que realmente protegem hoje o que filho acontece em muitos casos não tem excelência do pai que volta atrás do filho, dificilmente. Exigindo alguma coisa, não tem muito sucesso. O que a gente vê mais é uma questão moral do filho falar, olha, independente dele não ter me ajudado, dele não ter pago pensão, da minha mãe ter lutado sozinha, eu vou ajudar. Entendeu? Por gratidão que a gente vê mesmo, por moral, filho, uma por questão pais. moral, exatamente, é uma questão moral, mas judicialmente não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Sim. Né? Dificilmente ele consegue uma determinação que fale, olha, você é obrigado a fazer isso. Doutora, e hoje os filhos que às vezes aproveitam a situação que tem o pai, mãe, idoso, e ele se aproveita dessa situação para poder comprar um bem, como que funciona isso? Hoje em dia tem muito isso, existe muito, como que funciona a lei? A justiça sobre esses casos, que a gente sabe que existe, né? Exatamente, bastante, né, de filhos aproveitadores. A gente vê aí, principalmente a gente até viu um caso serviços... na TV de uma moça que levou o moço, já estava até morto. Senhor, a gente vê esses casos aí de abuso, né, com relação aos filhos, na suposta prestação de ajuda ali, né, porque o meu pai está idoso, eu preciso de ajuda, enfim. Os idosos, eles são protegidos pelo Estatuto do Idoso, né? Tanto quanto a maus tratos, como a proteção de bens também, né? Então, nessa situação, se algum familiar ou algum vizinho, algum parente souber que isso está acontecendo, pode denunciar. Existe aqui em Santos a Delegacia do Idoso,
que apura aí esses casos, né, de infrações contra idosos e protege os idosos nesse sentido. É claro que em algumas situações os vizinhos não vão ficar sabendo, né, mas só mesmo no âmbito familiar. Mas, né, já fica a dica aí que quem tiver conhecimento de algum idoso que esteja sofrendo tanto os maus tratos como essa questão de dilapidação do patrimônio, pode também processar, né, denunciar junto à delegacia do idoso. E é importante que saibam que o idoso é protegido pelo Estatuto do Idoso, como a criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas legislações, elas realmente amparam ali a proteção tanto da criança, do adolescente e do idoso. Né? A gente brinca que a gente aqui que está no meio termo, né? Que a gente tem que cumprir as obrigações. Sim. E os idosos ali, eles têm a proteção ali pelo Estatuto do Idoso e precisa ser realmente garantida. Doutora, e também existe hoje o filho que quer herança com os pais vivos, né? Isso também existe bastante. E na verdade não acontece, né? Porque a herança, ela, pelo próprio nome, ela só pode vir aos herdeiros, servir aos herdeiros e os herdeiros após o falecimento daquele que Mas existe pessoas que já se preocupam antes dos pais ir embora, o que eu tenho direito, o que eu vou ter direito. Exatamente. E no caso, assim, se o pai deixar um testamento, né, no testamento ele já distribui ali o que vai acontecer com o patrimônio dele. Mas na verdade, se ele quiser, ele pode vender tudo e comer com pão, que a gente brinca, né? No nosso vocabulário, né, do escritório, a gente fala, ele pode vender tudo e usar para o que ele quiser. Ele não é obrigado a deixar nenhuma herança, nenhum patrimônio. É lógico que em caso, digamos assim, que ele seja muito idoso, pelo Estatuto do Idoso também, ele tem algumas regras para poder vender, né, se desfazer desse patrimônio, mas o patrimônio sendo dele, ele pode fazer o que ele quiser, né? E se ele quiser, por exemplo, doar, aí a doação, ele não pode fazer doação de 50% a mais do que o patrimônio dele tem, né? Porque é o que a gente chama de doação da legítima. Então ele não pode doar 50% além do patrimônio dele, o restante ele pode vender. Então se ele quiser vender todo o patrimônio, é melhor do que ele tentar fazer uma doação, até mesmo para um filho ou para um outro. Mas ele pode vender. E se ele optar por distribuir isso em vida, ele pode fazer ali essas doações, mas ele tem que distribuir o patrimônio dele de forma igualitária entre os herdeiros. Né? Ele não pode, por exemplo, né, doar para um e não doar para outro. Então é isso aí, pessoal. Fica essas dicas importantes que a doutora Josiane deixou aqui para a gente sobre direito de família. E eu queria mais uma vez agradecer, doutora, a presença. Foi bom as dicas que você deu, é muito importante a gente estar por dentro das leis, como que funciona. Muitas vezes a gente fica perdido. Sim. E ajuda muitas pessoas. Exatamente. Pode falar para as pessoas que quiserem procurar a doutora. Sim, bom, o meu Instagram, josianecristina.adv@gmail.com. Se tiver alguma dúvida também pode chamar lá, que a gente, né, ajuda no que for necessário ali para, né, para orientar e vocês buscarem aí realmente os direitos para cumprir aí as obrigações do povo. Pessoal, é isso. Então fica aí mais um programa, espero que tenham gostado. A doutora Josiane deixou aí pra gente uma dica sobre direito de família. E até o próximo encontro. Um grande beijo e fiquem com Deus.